Entrevista do dia. Sábado, você já sabe, a gente não tem o Café com Política, que é tradicional nesse horário, mas a gente sempre tem por aqui uma entrevista que vai te ajudar a entender assuntos que são de destaque no cenário político, no cenário da saúde, no cenário da economia brasileira, enfim, de diversos setores. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que dominou as atenções dessa semana, que é a vacina contra a Covid-19, que acabou se tornando um pano de fundo para uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. E para entender um pouco mais sobre essa vacina e como funcionam os processos de vacinação, a gente vai conversar com o infectologista Guenael Freire. Doutor Guenael, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, muito obrigado por nos atender, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Super, prazer é todo meu. Doutor, para a gente começar, essa semana, como eu disse, esse assunto da vacina contra a Covid dominou as atenções, né? Não apenas do brasileiro, mas do cenário político brasileiro. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, muito se discute em torno da eficácia de uma vacina que está sendo desenvolvida de uma maneira tão célere como essa vacina da Covid-19, contra a Covid-19. De maneira geral, como é que são desenvolvidas as vacinas nos processos considerados normais? Bom, normalmente existe a etapa em laboratório quando é elaborado a substância que vai ser o imunizante, né? Essa etapa não envolve seres humanos, envolve estudos de laboratório e eventualmente estudos em animais. Posteriormente, nós temos 3 fases que envolvem seres humanos, a fase 1, 2 e 3. A fase 1 do estudo de vacina é para avaliar a segurança em voluntários saudáveis, grupos pequenos de pessoas saudáveis, para avaliar a segurança da vacina e avaliar como ela se comporta no organismo. A segunda fase amplia um pouco esse grupo, né, ainda de voluntários saudáveis também, e avalia a segurança e já avalia a eficácia, mas a eficácia do ponto de vista laboratorial. Ver se a pessoa vai desenvolver resposta imunológica através de exame de sangue, avaliando se o organismo vai reconhecer o vírus como estranho e dar uma resposta. E a terceira fase já é uma fase que envolve um maior número de voluntários, normalmente milhares de voluntários em vários centros do mundo, para avaliar a resposta da vacina num cenário real, né, para avaliar se ela protege da doença clínica, num cenário real. Por exemplo, as vacinas em fase 3 têm recrutado profissionais de saúde, muitas vezes da linha de frente, para avaliar se vai proteger ou não. Lembrando que na fase 3 nós temos 2 grupos, um grupo que recebe a vacina e o outro grupo que recebe uma substância fisicamente igual à vacina, mas que não tem eficácia, nós chamamos de placebo, né? E nem o pesquisador, nem o voluntário sabe qual é a vacina, qual é o placebo. Só vai descobrir isso ao término da pesquisa. O doutor, e no caso dessa vacina contra a Covid-19, qual é a diferença da gestação dela? Alguma das etapas é queimada? Como é que funciona isso? Essa vacina ela está andando muito rápido por uma série de motivos, né? Primeiro, uma pandemia, né? Então tem toda a urgência nisso. Segundo, que nós conseguimos acoplar as fases, fase 1 com fase 2, né? E quase uma fase 2 com fase 3. Então, nós encurtamos o prazo para poder rodar as fases e utilizamos a tecnologia existente para a vacina contra a MERS, né? E contra a SARS também, que não foram pandemias, não foram epidemias, né? Também envolvendo o coronavírus. Então, nós aproveitamos a expertise, a experiência, né, no desenvolvimento de vacinas contra essas doenças e encurtamos tudo, né? Fizemos etapas mais curtas, né? A fase 1, a fase 2 e a fase 3, muitas vezes acopladas, né? Fase 1/2, né? E fase 2/3. Então, além disso, os órgãos regulatórios eles têm acompanhado em tempo real, né? Para poder fornecer um registro rapidamente e não perdermos tempo com esse trâmite burocrático que é com relação a
a liberação para o público em geral. Então, na prática, doutor Guinael, é perfeitamente possível que uma vacina dessa, mesmo com essa rapidez do desenvolvimento, ela cumpra todos os requisitos de segurança e ela seja uma vacina eficaz, né? Por aquilo que o senhor está dizendo aí e explicando desses processos que acontecem até uma vacina tá liberada para a ponta, liberada para o cidadão. Sim. As primeiras, o que a gente tem de fase 1 e fase 2 é bastante animador, né? Acredito eu que na fase 3 também nós teremos proteção, nós não sabemos qual o nível de proteção. E uma questão que sempre fica no ar, Rodrigo, eu tenho que falar isso, a gente não sabe efeitos de longo prazo, né? Efeitos protetores de longo prazo e efeitos colaterais de longo prazo. Pode acontecer, a gente já teve surpresas de vacinas aí que chegaram realmente muito promissoras e depois de um tempo a gente viu que trazia alguns problemas, outros problemas. Mas na situação atual nós entendemos que os riscos, né, nós temos que assumir esses riscos, né, porque senão nós vamos ficar sofrendo aí, segunda onda, terceira onda, quarta onda, né, até não ter mais pessoas susceptíveis. Isso demora demais, né? A imunidade de rebanho por infecção natural demora demais e tem um custo muito alto. Então vale a pena a gente assumir esse risco neste momento. E tem que lembrar que a pandemia não acabou, como o senhor disse, a gente está aí suscetível a essa possível segunda onda, terceira onda, e algo que evidentemente nos preocupa muito. E ao longo dessa semana, doutor Guinael, a gente viu a politização dessa discussão sobre a questão da vacina, né? No meio de uma pandemia, da gravidade que essa pandemia representa, do número altíssimo de mortos que nós temos no Brasil, a gente está falando aí de 155 mil vidas que já foram perdidas. Como é que o senhor, enquanto infectologista, enquanto quem acompanha essa movimentação da ciência, essa luta da ciência contra o tempo, avalia a politização do assunto, a queda de braço entre o presidente da República e o governador do estado mais populoso do Brasil? O Rodrigo, é bastante estarrecedor, é muito chocante a gente acompanhar assim, essa discussão infrutífera, né, sem sentido, pensando em reeleição em 2022, potencial candidato, e não se preocupar com a população. Então, esse momento é um momento de união de forças. Se a da Sinovac em parceria com o Butantan funcionar, vai ser uma ótima para todo mundo, porque é uma vacina que está bastante avançada na fase 3. Né, e é uma vacina muito simples, relativamente segura. Né, então, teríamos condição de disponibilizar. Lembrando que ela tem que provar que funciona naturalmente. Mas esse momento não é um momento de pensar em projetos pessoais ou projetos políticos, é um momento de a gente pensar no país, na nação, né? Pensar em benefício para a população. Então, é chocante assistir esse atrito entre políticos, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos susceptíveis, pessoas estão morrendo, né? Idosos, pessoas com comorbidades, eventualmente até pessoas jovens sem comorbidades, né? Então nós temos que focar, unir, né? Independente de partido político, de ideologia, se vai ser rival do presidente em 2022, etc. Temos que unir forças para poder mitigar, né, essa doença que tanto assola o nosso país e o mundo todo. Muito para além, doutor Guinael, da questão política que envolve esse duelo, afinal de contas, a gente precisa até contextualizar, né? O presidente Jair Bolsonaro hoje é um aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma guerra fria comercial com a China. E a China é o país que está, neste momento, através do laboratório Sinovac, produzindo essa vacina que pode ser incorporada aqui ao nosso calendário nacional de imunizações, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro politizou a questão junto com o governador de São Paulo, enfim, isso tudo que a gente está discutindo. Mas um outro lado dessa história, e que até o presidente chegou a falar também, é levantando sobre
sobre a qualidade dos produtos chineses, né? E aí ele faz em algum momento uma comparação com outros produtos, enfim. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: esse laboratório, o laboratório Sinovac, né? Que agora ele virou alvo até das nossas discussões aqui. É um laboratório de fato confiável, muito para além também até de pensar que essa vacina tá sendo pensada junto com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, que é uma referência, né? Importantíssimo citar, né? Assim, o Butantan não tem como questionar a qualidade, né, do corpo técnico, da estrutura do Instituto em São Paulo, né? Produz diversas vacinas. Então, eu não acredito que a equipe do Butantan deixaria uma vacina com qualidade duvidosa ser validada aqui no país e até propor a produção. Bom, Rodrigo, com relação à qualidade, acho que nós já superamos isso, né? Pensar que o que vem da China não tem qualidade. Na verdade, o que tem de mais tecnológico, mais moderno no mundo hoje é feito na China. Os carros mais modernos são feitos na China. Na China, né, o iPhone, iPad, produtos Apple de qualidade são feitos na China. Né, carros importados, aviões. O que tem de mais moderno, né, produtor, conversor de energia solar, painéis solares que a gente utiliza, que tem crescido no nosso país, são feitos na China também, com muita qualidade. É claro que tem... O país é muito grande, é uma grande fábrica, então nós temos diversos níveis de qualidade, de diversos tipos de produtos diferentes. Mas a gente não pode pensar, acho que não cabe em 2020 generalizar e falar o que vem da China não tem qualidade. Né? Acho que não precisa discutir isso mais, já está superado, né? O que eles produzem em termos de medicamento, de vacina e de tecnologia tem tanta qualidade quanto o que nós produzimos, o que os Estados Unidos produzem, a Europa produz. O presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro que é necessário que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, referende a vacina a ser utilizada. Como é que funciona, doutor, essa ratificação, digamos assim, pela Anvisa quando a vacina está criada para que ela possa de fato ser incorporada e ser aplicada nas pessoas? Bom, é necessário ter o relatório final do estudo. Esse relatório final do estudo, mostrando a proteção, né, mostrando algum grau de proteção, lembrando que a proteção não precisa de ser de 100%, né, nem precisa ser de 90%, uma proteção aí entre 50% e 70%, né, imagina poupar 50% a 70% de vidas, já é uma coisa espetacular. Então, findando a fase 3 ela pode às vezes terminar até antes do planejado, quando a gente tem o número de casos necessário para demonstrar a proteção. A Anvisa imediatamente vai receber esse relatório. E os técnicos da Anvisa vão avaliar o estudo. Avaliando o estudo, acredito eu que em poucos dias ou talvez poucas semanas já tenha autorização, né, para poder disponibilizar a vacina para a população brasileira. Então isso vai acontecer muito rápido, até porque ninguém quer ter o ônus de atrasar um produto que tem o potencial de salvar milhares, milhões de vidas. A gente está falando aí numa possibilidade de 46 milhões de doses, né? Que foi aquilo que foi até anunciado o protocolo de intenções de compra do Ministério da Saúde, que depois foi desautorizado pelo presidente, etc. Na avaliação do senhor, esses 46 milhões de doses, num primeiro momento, eles são suficientes para que as pessoas dos grupos de risco sejam devidamente vacinadas no Brasil, ou seria necessário talvez até a compra de mais doses, doutor? Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar claro que a vacina, provavelmente, ela não vai ser para toda a população brasileira nesse primeiro momento. Então, deveremos priorizar profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas associadas a uma pior evolução da Covid-19. Então, essas doses, elas... Pelo menos num primeiro momento, o profissional de saúde, pessoas mais vulneráveis, né, ela deve atender sim, sabe? Depois, né, dessa vacinação inicial de mais vulneráveis, acredito que vai ser estendido para toda a população brasileira.
mas no início, né, pensando que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, essas doses devem ficar restritas às pessoas que correm mais risco e pessoas, né, vulneráveis, né, com comorbidades ou idosos. Infectologista Guenael Freire, nosso convidado de hoje aqui no Super N, nos ajudando a entender, gente, como funcionam os processos de vacinação, os processos de gestação e de certificação das vacinas, claro, puxando para essa nossa necessidade atual, que é a vacinação contra a Covid-19. Tenho certeza que ajudou muito, viu, doutor Guenael, o nosso ouvinte a entender um pouco mais desses processos e poder se conscientizar mais até da importância dessa vacinação quando ela ocorrer. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, foi um prazer conversar com o senhor. Certamente teremos novas oportunidades. Eu que agradeço, Rodrigo e ouvintes, pelo convite. Desejo um excelente final de semana a todos e usando máscara, distanciamento, mantendo as medidas.